Boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma campanha mundial realizada para chamar a atenção então sobre os perigos do câncer de mama. Eu estou falando do Outubro Rosa. E os meus convidados desta noite então são o Dr. Álvaro Machado, oncologista. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo à TV Câmara. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Também converso com Elisânia Battistelli, que é ex-paciente oncológica, professora e participa de uma ONG que luta, então, contra o câncer. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Doutor Álvaro, eu quero iniciar a nossa conversa, então, falando um pouquinho sobre essa campanha maravilhosa que é realizada em todo o mundo com o objetivo de alertar, então, para os cuidados, para a prevenção. Comenta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, o Outubro Rosa ele começou lá no início dos anos 90 em Nova York, onde teve a primeira caminhada das vitoriosas, ou seja, aquelas mulheres que tinham passado pelo tratamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e fizeram uma grande manifestação em Nova York, uma imensa caminhada com milhares de pessoas. Esse foi o ponto de partida. Foi chamado, patrocinado e estimulado por uma fundação, Susan Komen, que hoje é uma grande fundação que patrocina pesquisas contra o câncer de mama. Não é? Na época era uma fundação que tinha um impacto relativamente pequeno nesse campo. E essa campanha se espalhou para todo o mundo, não é? No Brasil iniciou em São Paulo e Rio de Janeiro. Passo Fundo teve lá no início da década na década de 2010 que nós tivemos a nossa primeira atividade junto com o Colégio Notre Dame, né, iniciativa das irmãs. E foi uma atividade muito bonita, o colégio todo iluminado de rosa, não é? Teve uma palestra para bastante pessoas lá. E essa campanha, então, hoje temos dezenas de iniciativas na nossa cidade que tentam levar a conscientização sobre o diagnóstico precoce. Esse é o ponto fundamental da campanha, porque o diagnóstico precoce significa maiores chances de cura. E os senhores, como médicos e profissionais da área da saúde, observaram um comportamento, então, nas pessoas que começaram, então, a se cuidar mais, reduziu o número de casos? Não tem muito impacto na incidência, não é? Porque aí nós teríamos outros fatores. Mas do ponto de vista da campanha e diagnóstico precoce, isso teve um reflexo muito grande no mundo inteiro. Provavelmente no Brasil nós tenhamos alguns avanços também. A gente não tem os dados do ponto de vista de números de diagnósticos precoces ou não. O que a gente sabe é que o diagnóstico precoce, que a gente chama de estádio 0, 1 e 2, não é? Entre as mulheres que são atendidas no setor privado, tem aumentado de uma forma significativa no Brasil. Infelizmente, esses dados não têm a mesma evolução no sistema público. E nós temos assim um dado muito importante que é estarrecedor, é que 2017 foi o pior ano do ponto de vista de realização de mamografias no Brasil. Não é? Os últimos 5 anos, 2017, teve o menor número de mamografias no sistema público. Né? Passo Fundo realizou pouco mais do que 3.000 exames, onde nós calculamos, do ponto de vista das recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia, uma necessidade de mais do que 20.000 exames. E a Elisânia então veio de Erechim para conversar conosco e trazer um pouquinho dessa experiência, né, de luta contra o câncer. Ela tem 39 anos, é professora e terminou o tratamento há 3 anos. Exato. Então, assim, ó, a campanha do Outubro Rosa, depois que eu fiz o tratamento, eu já tinha o hábito de me cuidar, né? A questão do autoexame, mas só depois do tratamento é que eu me engajei de fato na campanha do Outubro Rosa, porque eu vi assim o quanto é importante que as mulheres tomem conhecimento do quanto é significativo um diagnóstico precoce, como foi o meu caso. Então, assim, a campanha não vai realmente diminuir a incidência de casos, né, doutor Álvaro? Mas é o sentido, assim, do diagnóstico precoce.
Então, se descoberto a tempo, fica muito mais fácil o tratamento. Assim como foi o meu caso, que aos 34 anos eu fui diagnosticada, então, com um câncer de mama. Então, assim, ó, eu tinha histórico familiar. Depois, com o mapeamento genético, indicação do Dr. Álvaro, eu pude saber que não era um fator hereditário. Então, eu tinha um cuidado. Eu tive uma tia que faleceu aos 35 anos, há muitos anos atrás. Então, eu já tinha todo esse cuidado. Mas assim, por outros fatores, então eu tive esse câncer de mama. E fiz todo o tratamento e a fase inicial foi crucial. Então, um paciente jovem, as recidivas, elas são, né, assim, ó, certas. Então agora passou os 3 anos do tratamento, o meu foi um triplo negativo, então a fase pior já passou. Mas isso não significa que eu devo abandonar, né? Então assim, eu tenho controle a cada 6 meses, continua a mamografia, a ressonância de mamas, como eu tenho que fazer, cada paciente é um caso, né? E o meu, então, é esse. Então eu faço a ressonância, estou mais assíduo em relação aos exercícios, às atividades físicas, e eu descobri que não é pelo médico que eu faço. Então eu vou lá fazer a consulta, o Dr. Álvaro ele vai me dizer: Elisânia, e a atividade física? Antes eu, né, ficava assim, mas eu não estou fazendo, meio que, vou fazer um pouco e vou lá para o meu médico achar, a Elisânia está fazendo. Não, mas é por mim. Então eu faço tudo isso por mim, eu enquanto mulher. Para mim fez toda a diferença, depois do tratamento, eu me descobrir enquanto mulher. Ler os sinais do meu corpo, praticar uma atividade física, ter uma boa alimentação, ter o acompanhamento de toda uma equipe multidisciplinar, como é o caso que temos a equipe ali no CTCAM, o apoio psicológico, a fisioterapeuta, a psicóloga, a doutora Suzy foi assim, fundamental. Então, no meu tratamento. Porque chega lá, você aos 34 anos, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Tem um tratamento, tinha os filhos pequenos, então acabou tudo. Então, os 3 primeiros dias realmente foram desesperadores. No momento em que o Dr. Álvaro me disse que eu tinha que fazer a quimioterapia, em função do cabelo, eu chorei. Mas aí assim, que é o desespero, eu acho, de qualquer mulher. Então eu senti muito medo, mas não adiantava, eu precisava fazer esse tratamento. E então, tudo pode cair no corpo de uma mulher. O cabelo, as unhas, até os dentes ficar comprometido, né? Mas assim, é só a vida que não brota. Então, tudo depois vem ao normal. Hoje eu tenho cabelo, tenho unha, tá tudo certo. E a minha qualidade de vida melhorou muito. E eu quero que outras mulheres experimentem essa descoberta, essa autodescoberta. E o Outubro Rosa, ele só vem reforçar tudo isso. Realmente, doutor Álvaro, esse momento da descoberta, ele deve ser um baque, né, para a paciente, mas tem que ter uma conduta como teve a Elisânia, né, de lutar, de estar atento aos sinais, então, e buscar a força da família, principalmente, para buscar continuar vivendo. Exato. O diagnóstico de câncer de mama, como qualquer outro diagnóstico de câncer, ele é devastador, tanto pessoalmente quanto para a família, não é? Cabe muita conversa, muita explicação, perceber se o paciente e a família estão entendendo a situação, as alternativas de tratamento, não é? A necessidade desses tratamentos, os benefícios que eles podem trazer e os riscos que eventualmente podemos correr através deles, não é? Mas essa conversa toda é importante. Muitas vezes não é uma conversa de uma consulta, não é? Às vezes é 2, 3, 4 consultas, até que todos esses aspectos consigam ser abordados do ponto de vista da empatia que deve existir entre médicos e pacientes. Não é muito difícil um diálogo dessa profundidade quando não existe algum grau de empatia, não é? Mas assim, a história da Elisânia, ela é assim bastante chamativa, porque um diagnóstico aos 34 anos de idade de câncer de mama não é uma coisa comum,
Não são todas as mulheres que têm que ficar preocupadas, não é? Isso não é uma coisa comum. Também é interessante o fato de a análise genética dela então ter demonstrado risco genético para câncer de mama, não é? Então isso são fatores absolutamente eventuais, não é? A mamografia ela está indicada a partir dos 40 anos de idade, tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia, quanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, e também são as indicações da Sociedade Americana de Câncer e várias outras internacionais. Não é? O Ministério da Saúde indica a mamografia a partir dos 50 anos de idade, mas nós sabemos que 20% dos diagnósticos de câncer de mama são abaixo dos 40 anos de idade. E essa faixa etária mais jovem, infelizmente, tem doença mais agressiva, não é? Tanto que a mortalidade pelo câncer de mama, mortalidade não, mas 25% das mortes por câncer de mama são de mulheres mais jovens, abaixo de 50 anos de idade. Então, a indicação nossa como especialista e membro das sociedades é que seja feita a partir dos 40 anos de idade a mamografia para todas as mulheres anualmente. Em geral, as mulheres jovens, a mamografia ela não é tão sensível, não é? Muitas vezes a mamografia deve ser acompanhada pelo ultrassom, pela ultrassonografia, não é a ecografia da mama. São exames complementares. Muitas vezes mamas muito densas ou outros fatores de risco, no caso da Elisânia, então são necessárias tecnologias superiores, né? Tipo a ressonância magnética ou eventualmente a tomossíntese mamária. Então são múltiplas vertentes e interações que precisam ser analisadas. A minha recomendação para as mulheres mais jovens é que elas conversem com os seus ginecologistas, não é? Todos os fatores de risco que eventualmente possam estar envolvidos, não é? Porque não é só a história familiar, né? Nós temos vários outros: obesidade, tabagismo, álcool, né? O sedentarismo, alimentação, são todos fatores de risco. Todos eles têm uma importância relativa, mas tu começa a juntar vários fatores, não é? O próprio uso de anticoncepcionais, não é? Que é muito comum nas mulheres jovens, não é? Também é um outro fator de risco. Então tudo isso deve ser considerado no conjunto e então decidir se deve fazer ou não exames antes dos 40 anos de idade. Tá? Isso são coisas importantes a serem conversadas com os médicos, principalmente com o ginecologista. Doutor Álvaro, Elisânia, peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje destaca a campanha do Outubro Rosa. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o Câmara Saúde, que nesta noite destaca a linda campanha do Outubro Rosa, que então chama a atenção para a prevenção ao câncer de mama. E os meus convidados dessa noite são Álvaro Machado, oncologista, e Elisânia Battistelli, que é voluntária da ONG Penélope Solidárias e ex-paciente oncológica que venceu então o câncer. Um belo exemplo para a gente acompanhar nesta noite. Elisânia, então eu queria que tu comentasse um pouquinho. Então você encerrou o tratamento há 3 anos e hoje serve de exemplo então para outras mulheres estarem aí se cuidando. Exato. Então assim, eu sempre, tudo que eu fiz durante o meu tratamento, porque realmente é assim, o diagnóstico não é fácil. Eu tenho 2 meninos, na época um de 5 e outro de 8 anos. Então assim, para eu enfrentar foi necessário o apoio da família e também eu não demonstrar essa fraqueza na frente deles. E como eu fiz isso? De forma lúdica. Então a professora
pela sua natureza, já trabalha muito com a ludicidade. Então foi através das histórias, foi respeitando o tempo deles também. Eu não usei a peruca, foi uma opção minha. Então assim, a brincadeira com os lenços, os turbantes, até lá depois do 4º mês da minha carequice, então eu enfrentá-la de fato. Eu saí na rua e eu assumi a careca mesmo. Então, assim, na época eu estava morando em Sananduva, uma cidade menor, e eu acredito que eu tenha sido, assim, a primeira mulher da época ali a sair careca na rua. Então, realmente, é muito, as pessoas ficam chocadas quando vem uma mulher, porque é a feminilidade, é o cabelo ou é a mama. Então, assim, foi isso, foi para eu me superar enquanto mãe, enquanto mulher. Eu sempre fiz isso por mim, mas eu acabei servindo de inspiração e que bom, num exemplo positivo, e é isso que eu trago como um compromisso de vida, é inspirar outras mulheres a buscar o autoconhecimento, a não ter medo do autoexame. Não tem a história de quem procura acha, não, tem que sim se tocar, tem que conversar com o médico, ter um relacionamento bom, um diálogo franco, sincero com o ginecologista, o oncologista, o mastologista, enfim, todos os ISTA que forem indicados pelo médico. Então assim, e aí eu acabei me envolvendo, conhecendo o Grupo Rosa, o Grupo da Saúde da Mulher na época, e me engajando nessa campanha que até então, do Outubro Rosa, eu não tinha tido conhecimento, né? E isso acaba contagiando as outras mulheres. Então hoje, em Erechim, onde eu moro atualmente, eu não participo somente da ONG, então, Penélope Solidárias. Eu faço parte, eu apoio, e tem vários, como é que eu poderia dizer assim, várias iniciativas. Então são diárias. Por exemplo, aonde eu estou assim, não deixo de falar, de contar a minha história e de lembrar as mulheres, se elas já fizeram. Aí, já fez mamografia? Ai, mas eu estou meio assim. Não, então vai fazer. Mas não tenho coragem, né? Tem uma amiga que ela está protelando, ela está com um nódulo. Ah, mas logo eu vou fazer. Então assim, sabe, aquela insistência que não tenho medo, não tenho medo. Às vezes nem sempre vai se tratar de um câncer de mama, né, que o diagnóstico vai ser esse, mas não fica aquela dúvida. Então isso é importante, não ficar com esse medo, ficar refém desse medo de um diagnóstico. E então assim, agora por exemplo, nós estamos, amanhã eu faço fotos para uma loja lá, não é loja, uma fábrica de joias, enfim, e toda a campanha, todas as peças rosas, 20% da renda será doada para o CAOL no mês, agora no Outubro Rosa. E lá em novembro, as peças azul serão então 20% doadas para o CAOL da nossa cidade. As almofadas de coração, tem um projeto lá em Erechim também, tem um grupo das meninas do bem que fazem isso, entregam nos hospitais. Então logo após a cirurgia, é uma almofada que traz um conforto muito grande, que drena ali logo após a cirurgia. Então assim, hoje nós temos um grupo de mulheres também voluntárias, não aparece lá o nome, mas quando a gente sabe que tem uma amiga de uma amiga do amiga que fez a cirurgia, então a gente dá essa almofadinha em formato de coração, que ela é usada, né, embaixo do braço, na axila, que ajuda muito, traz esse conforto, e além desse conforto, esse carinho para a pessoa, que nesse momento é muito importante, que os amigos assim cheguem. Ali a gente descobre que não precisa um presente só no dia do aniversário e que a vida ela deve ser celebrada todos os dias. Que sempre é bom você falar o quanto você ama para as pessoas, não só para a tua família, mas que nós não somos únicos e que nós dependemos um do outro. É uma descoberta diária de viver. É uma descoberta diária, por isso que eu sou assim, eu sou o Outubro Rosa, todos os dias, eu tenho que ser.
E o papel, doutor Álvaro, justamente do Outubro Rosa, é isso que a gente está vendo. Pessoas engajadas em campanhas, multiplicando ações, então, que chamem a atenção para essa prevenção. A Elisânia falou muito sobre o autoexame. Eu queria que o senhor explicasse, então, para quem está em casa, um pouquinho como que a gente faz ele, então, de forma correta. Bom, o autoexame, ele é importante, como a Elisânia ressaltou, para autoconhecimento da mulher, não é? A gente não tem dados assim de estudos populacionais em que o autoexame tenha modificado a mortalidade pelo câncer de mama, a não ser em situações de extrema pobreza, onde o acesso à mamografia, ultrassom e mesmo ao exame médico seja de uma forma muito difícil, né? Muito carente. Mas o autoexame ele serve como autoconhecimento e, principalmente, essa perda de medo e de receio de encontrar alguma coisa. Quando a gente fala assim, quem procura acha, a gente pode ter duas interpretações. Se eu não procurar, eu não acho. Mas o fato de eu não achar não significa que não esteja lá, não é? Então, se está lá, melhor achar e logo para podermos fazer o tratamento adequado. O importante a gente entender hoje que o diagnóstico precoce ele permite que o tratamento seja menos extenso, ou seja, menos mutilante, onde os resultados estéticos sejam ótimos, não é? Segundo, o custo do tratamento mais precoce é muito menor, não só econômico, mas como de tempo e de desgaste orgânico. Então, e aumenta a chance de cura de uma forma drástica, importantíssima. A gente tem os estudos populacionais, a mamografia reduz 20 a 25% de mortes por câncer de mama, justamente porque faz o diagnóstico antes de que a gente consiga identificar o nódulo, não é? Esse é o nosso objetivo, é que o exame identifique nódulos que as mãos ainda não conseguem identificar. Então, mamografia é fundamental. E o autoexame tem essa aproximação do paciente, da mulher, consigo mesmo, da sua saúde e que ela consiga perder esse medo de conhecer o seu corpo e identificar as modificações e procurar outros recursos além das suas próprias mãos, não é? Então, Outubro Rosa é isso. O que eu vejo, do ponto de vista do Outubro Rosa, é que nós, apesar das inúmeras iniciativas que temos e apesar das campanhas terem crescido do ponto de vista de divulgação na mídia, todas as revistas, lojas, uma infinidade de escolas, universidades, uma infinidade de iniciativas, nós ainda estamos muito longe do ideal, não é? Como eu ressaltei há pouco, o número de mamografias em 2017 foi trágico. Esperamos que em 2018 a gente consiga recuperar o terreno perdido, não só na nossa cidade, como no país todo. Então é importante para as mulheres entenderem isso. A mamografia está disponível no SUS, ela não tem custo, pode ter alguma burocracia a ser vencida, mas ela está disponível, né? Não existe limite de exames a serem feitos e elas precisam procurar o centro de saúde, precisam fazer a mamografia e, mais do que isso, pegar o resultado da mamografia e levar ao seu médico, para que ele veja, interprete o resultado e indique necessidade ou não de qualquer outra conduta adicional. Doutor Álvaro, reforce então para a gente um pouquinho sobre os altos índices então de cura do câncer de mama quando está em estágio inicial. No estágio inicial, as chances de cura são imensas, não é? 90%, 95% de chance de cura. Se nós formos pensar em estadios muito iniciais, a chance de cura se aproxima de 100%, 98%. Então, esse é o objetivo principal da campanha. Os tratamentos evoluíram de uma forma também muito importante nos últimos 20 anos, 15 anos principalmente, onde a gente conseguiu selecionar de uma forma mais adequada os tipos de tratamento para os tipos de câncer de mama. A gente sabe que câncer de mama não é uma doença única. A Elisânia falou há pouco que o tipo de câncer de mama dela era o triplo negativo, não é? Hoje nós trabalhamos basicamente com 4 tipos de câncer de mama, o triplo negativo, o receptor hormonal positivo,
o HER2 positivo e o híbrido, que é HER2 e receptor hormonal positivo. Isso delineia campos de tratamento. E tem outros fatores que nós identificamos, não é, no câncer de mama, que vai selecionar a intensidade do tratamento. Então isso são aspectos muito importantes, porque as mulheres de menor risco hoje já não recebem tantos tratamentos. E as mulheres de mais alto risco, então, estão recebendo mais tratamentos para que elas se aproximem as taxas de cura daquelas de menor risco. Isso tudo são evoluções importantes, mas, acima de tudo, toda evolução de tratamento, ela não vai conseguir a quantidade e o percentual de benefício que o diagnóstico precoce. Então, independente da evolução terapêutica que nós consigamos, não é? O diagnóstico precoce é fundamental, porque toda evolução também vai ser aplicada ao diagnóstico precoce e as taxas vão ser cada vez maiores. E Elisânia, então, para quem está nos assistindo agora e acaba de receber esse diagnóstico de câncer de mama, o que você diria então para essa pessoa? Bom, eu diria assim que a gente sente medo, né, ao receber o diagnóstico, sente medo sim, mas que apesar do medo, a nossa coragem ela tem que ser maior. E que assim, ó, você tem que fazer 50%, eu sempre disse para o Dr. Álvaro, 50% eu vou fazer, é a minha parte. 50% são os médicos, toda aquela equipe, né, multidisciplinar que vai estar me acompanhando. E eu vou seguir criteriosamente as ordens médicas do oncologista, depois lá do radiologista, no momento que eu fizer as radioterapias para não criar nenhuma lesão. Então, assim, a gente precisa seguir, sim, criteriosamente. 50% e eu vou fazer os outros 50%. Se manter sempre positiva não é fácil, né? Nem rezar a gente consegue, mas você se coloca. Diz, olha, eu estou aqui, né? Então, que a gente saia disso tudo, assim como eu, saia de um tratamento muito mais forte. Porque você passar por isso não é fácil, não é brincadeira. Então, se não servir de lição, de nada vai adiantar. Então, o autocuidado, a saúde, o falar isso para as outras mulheres, vai contagiando, né? E é um contágio super positivo. Você estar engajada nessa campanha, na sua comunidade, no seu grupo, sempre que possível falar, se preocupar com a saúde do outro. Tem aquele amigo, aquela amiga que não está preocupada muito com a sua saúde, na questão da alimentação. Amigo é para isso, é para dar um toque mesmo, né? Descobri alguma coisa no autoexame, como foi o meu caso, ok, eu vou para o médico. Não descobriu na mamografia, eu estava inquieta, vamos lá fazer exames complementares. Então, assim, foi lá por insistência minha que o meu diagnóstico foi precoce. Porque se eu fosse com relação nos primeiros, né, nos primeiros resultados, eu não teria seguido adiante, teria ficado tarde. Então, realmente, só foi lá no momento da cirurgia, que eu fiz uma quadrantectomia, é que eu fui descobrir realmente e recebi o diagnóstico de que era um tumor maligno. Então, assim, é a insistência. E a mulher, ela sabe quando tem algo diferente, né? Então, é isso. Fundamental. Exato. Isso, infelizmente o nosso tempo do programa está chegando ao fim. Doutor Álvaro, sua mensagem então final para essa campanha maravilhosa que acontece então durante todo o mês de outubro e que se estende ao longo do ano. Não, todo ano, não é? Outubro é aquela hora em que as mulheres têm que olhar para trás e dizer assim, eu já fiz a mamografia este ano, não fez, então ainda tem outubro, novembro e dezembro, mas aproveita outubro, ela marca o exame, realiza o exame, não é? Essa é uma garantia de saúde futura, não é? Fundamental. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Elisânia, também gostaria muito de agradecer, então, a sua disponibilidade de ter vindo até Passo Fundo dividir conosco essa experiência de luta e de vitória, então, contra o câncer de mama. Eu é que agradeço e espero que a minha história motive outras mulheres a se cuidarem, a se colocarem bonitas,
e vitoriosos todos os dias, e que outubro é só um lembrete realmente, né? Mas que a gente, todos os dias, a gente deve se cuidar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Então eu tenho que estar bem todos os dias e viver de forma muito positiva e saudável. Tá ok, mais uma vez muito obrigada. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.